Boa pergunta. Filha da sua mãe. É, também. Então tá bom. Eu não vou fazer mais com mais pessoas por causa do nosso tempo. Mas eu fiz essa pergunta porque, no fim das contas, é sobre isso que nós vamos falar. Quem sou eu? Quem é você? Se alguém chega para você e pergunta, se alguém chega para mim e pergunta, quem é o Ricardo? Quem é o Ricardinho, né? Meu crachá tá Ricardinho, carinhosamente. Dá até uma nostalgia, como se eu tivesse voltado no tempo na época que eu estava sentado aí no lugar de vocês. Quem é o Ricardo? Quem é a Mariana? Quem é o Gabriel? Quem é o Wanderson? Quem é o Guilherme? Quem é o Timóteo? Quem é você, no final das contas? Parece que vocês não decoraram o versículo de Esther, certo? Pelo que o Mateus percebeu. Mas quem lembra de Gênesis 1, versículo 1? Quem lembrar, fala. Opa, tem coral. Excelente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais para frente ele cria a natureza. Depois ele cria o ser humano, o homem e a mulher. E ele cria o homem e a mulher à imagem e semelhança de quem? Dele mesmo. Parece que nós viemos de um lugar, fomos criados por alguém, por uma pessoa, alguém inteligente, poderoso o suficiente para nos criar, conhecedor de todas as coisas, que criou a mim e a você. A gente não veio do nada. E isso é um pressuposto importante para a nossa conversa aqui o dia inteiro. Nós não viemos do nada. Nós temos um Criador. Ele nos criou. E Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança para um propósito. Ou seja, quem você é já foi muito bem estabelecido. Não se preocupa. Por mais que você não saiba responder hoje, você já tem um papel, você já tem um propósito. Isso já existe. Você não precisa descobrir. Basta olhar para cá. Tá? Você vai encontrar a resposta aqui. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje. Nós vamos começar a nossa conversa falando sobre a identidade moldada. O que é moldar alguma coisa? Quem pode me ajudar rapidamente? Eu vou colocar o meu cronômetro aqui. Dá uma forma. Interessante isso. Porque a nossa identidade, no decorrer do tempo, e a partir da entrada do pecado no mundo, Gênesis capítulo 3, parece que a nossa identidade ela vai oscilando, pelo menos a nossa percepção com relação à nossa identidade. Se você fizer a pergunta que eu fiz para o Gabriel, para a Mariana lá fora, você vai ter quantas respostas? Um monte. Talvez aqui nós tivéssemos um monte de respostas. Inúmeras respostas. Mas veja, isso se dá porque uma vez que o pecado entrou no mundo, cada ser humano, no decorrer do tempo, conforme ele vive, conforme o tempo passa e ele vai criando experiências na vida, ele começa a construir o que nós podemos chamar da percepção que ele tem da própria identidade dele. Ele vai construindo quem ele é. Se o cara cresce e se torna um fazendeiro, ele é um fazendeiro. Ele se casa, ele tem os filhos, ele é um marido, pai que cuida de uma fazenda. E é isso aí. Ele não vai saber trabalhar com o computador, não vai saber mexer, dificilmente. Vai saber mexer no celular. Ele vai criando as próprias características dele, no fim das contas ele vai responder do jeito dele o que ele é, ou quem ele é. E isso vai acontecendo no decorrer do tempo. A nossa identidade, a nossa percepção sobre quem nós somos, ela vai mudando. Ela é dinâmica na nossa cabeça. Isso não muda a essência, entenda isso. Não muda o fato de que Deus nos criou para um propósito específico. Não muda o fato. Mas no decorrer do tempo, por conta do pecado, essa percepção
inicial sobre quem nós somos, para que nós fomos criados, ela foi mudando, ela foi sendo distorcida. E nós temos um exemplo muito, muito, muito vivo disso aqui no capítulo 1 de Esther. Você reparou que no capítulo 1 de Esther não tem Esther? Reparou? Não tem nem Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da sua versão aí. Não tem, reparou? Por que será? Parece que o objetivo é outro. Né? Parece que o objetivo é outro, é falar de outra coisa. Se nós não temos esses dois, nós temos Assuero. Nós temos Xerxes, né? Dependendo da sua versão. E nós temos outras coisas também. Olha só o versículo 1. E agora você vai ter que olhar para a palavra de Deus junto comigo e me acompanhar conforme nós vamos avançando nos versículos aqui. Versículo 1. Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. O que nós temos é isso aqui. Primeiro versículo. Nós temos grandiosidade, grandeza, um rei poderoso. Da Etiópia, aqui embaixo no mapa, tem laser aqui, né? Aqui, ó. Essa parte clara, toda essa parte clara do mapa, era o reino da Pérsia, dos medos e dos persas. E você tem a Índia aqui no final. Tudo isso aqui é o reino de Assuero. Tudo isso aqui é o reino dele. Não tem Esther no capítulo 1, mas tem Assuero. E tem grandeza, tem riqueza aqui. Se nós continuarmos a leitura, nós temos o seguinte, verso 2. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete. Não foi um arrozinho e um feijão, com uma mistura. Eu almoço arroz, feijão e mistura. Vocês também, provavelmente. O Assuero não montou marmita, esquentou no micro-ondas e deu para o pessoal. Ele deu um banquete. Banquete. Não é pouca coisa. É muita comida. E foi para muita gente, dá uma olhada. Deu um banquete a todos os seus oficiais e os seus servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes no banquete. Então, o que o Assuero fez? Mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Quantas vezes aparece grandeza e riqueza aqui? Agora, ele não fez isso por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Um banquete para muita gente, todos os seus servidores, por 180 dias. 180 dias, gente? É um semestre de banquete. Grandeza, riqueza. Percebe? Ostentação. Vai pegando esses detalhes. Agora, não para aqui, porque olha a partir do versículo 5. Passados esses dias, o rei deu um banquete, de novo. Outro banquete. Mas para quem? Olha só, que loucura, cara. Todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Banquete para todo mundo. Já pensou tomar a coca do presidente? No Planalto? Já pensou? O presidente vai lá e abre o Planalto para a Brasília inteira tomar uma coca e comer pizza à vontade. De graça, cara. É o que ele está fazendo aqui. Lógico, né? Devido às suas proporções aí. Gente, isso daqui é ostentação pura. É muita riqueza.
Presta atenção no que a história está dizendo para nós. Agora, olha os detalhes. Ele podia parar aqui, já dava para a gente perceber que o negócio é abundante. Olha só a partir do verso 6. E vamos tentar montar, obrigado, viu? Montar um cenário que corresponda mais ou menos ao que o texto está nos dizendo aqui. Verso 6. Havia cortinas de algodão, coisa cara, certo? Cortinas de algodão branca e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata, e as colunas de alabastro. A armação dos leitos, ou sofá, cama, divã, como você quiser ler, era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Não é pouca coisa não, gente. Agora veja o verso 7. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Quero que vocês percebam que tudo aqui é grande, tudo aqui é abundante. A riqueza da Pérsia, dos medos e dos persas, a forma da comida era banquete, a própria comida era muita comida. O ouro era abundante. Os caras usavam ouro para fazer sofá, para fazer taça. Eles usavam esse tipo de material caríssimo para fazer esse tipo de coisa. Eles eram chiques, entendeu? Chiquérrimos. Mas veja que não são só as coisas, as riquezas materiais. Porque o texto diz para nós que o rei era generoso. Tudo aqui é muito grande. Tudo é muito enorme. Porque é ostentação. Tudo é assim, inclusive o rei, segundo o que nos diz aqui. E veja o verso 8, para terminar esse bloco. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, porque o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. E agora, depois de toda a ostentação, nós temos uma nova personagem que aparece, veja, no versículo 9. Nós temos 8 versículos de apresentação de grandeza, de riqueza, de ostentação, para lá no final nós reconhecermos a esposa do rei generoso, que é a Vasti. Rica, compartilhava de toda essa riqueza e também tinha dado um palácio. Mas veja, tudo isso cai por terra. Porque agora nós temos, uma vez que nós temos Vasti como uma nova personagem, nós temos uma característica um pouco diferente. Você percebeu que todo o povo bebia sem restrição? O convite foi feito, o palácio foi aberto, todo mundo chegava e todo mundo comia e todo mundo bebia. E sem restrição. Todo mundo aproveitava. A rainha estava lá no banquete dela com as mulheres. Mas olha só como a história agora ela vira. Ela começa a mudar. Quando nós lemos a partir do versículo 10, nós vamos perceber um fenômeno diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, e vocês sabem o que é isso, o que isso significa, o rei Assuero ordenou a Meumã, aos seus servos, seus 7 eunucos, que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. E eu quero que vocês prestem atenção no cenário que está sendo construído aqui. Lembra? Tem um monte de gente, tem um monte de parceiro do rei, de aliado do rei, um monte de gente grande, de governador, tudo ali junto com o rei. O povo está lá festejando no banquete dele. E ele manda chamar a rainha. Com a coroa. Presta atenção. Ele chama a rainha. Ele queria
mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, porque ela era muito bonita. E devia ser mesmo. Devia ser tipo a minha esposa, assim. Devia ser muito bonita. Mas veja, com a coroa real. Porém, versículo 12, e veja, a história vem vindo, vem caminhando, e agora você tem um porém. Você tem uma pausa, você tem um obstáculo. Enquanto as coisas vão bem, tá tudo legal. Mas agora a coisa começa a virar. A rainha Vasti, versículo 12, se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o que aconteceu? O rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Agora, vamos entender o que aconteceu aqui? Porque esse versículo aqui, ele é bem objetivo. Sabe o que aconteceu aqui? Ó. Foi isso que aconteceu. Sabe o que a Vasti fez? Ela olhou para tudo que ela tinha, tudo que ela podia ter, todo o poder que ela tinha nas suas próprias mãos, por ser esposa do rei, ela olhou assim e falou: não quero. Sabe por quê, gente? Porque ninguém ousava fazer isso com o rei. O rei é poderoso. O rei é generoso. Lembra? O rei faz o que ele quiser. Naqueles contextos, naquela época, muitas vezes, o rei era com um tipo de divindade. Ninguém ousa enfrentar o rei, muito menos a sua esposa. Porque, no fim das contas, ela compartilha de tudo que é do rei. Toda a riqueza, todos os bens, toda a vida boa. Mas ela fez isso. Olha só que interessante. Eu quero que vocês marquem isso. A ação da Vasti aqui. Sabe por quê? Porque ainda não tem Esther na história. Não tem, certo? Ainda não tem Mordecai na história. O povo de Deus ainda nem apareceu na história. Mas quem rejeitou? O rei? O convite do rei? Do rei da Pérsia? Foi Vasti. Vasti, que não conhecia Deus, uma pessoa pagã, num contexto pagão, que adorava sei lá quantos milhões de deuses. Essa mulher recusou o convite do rei. Antes de Esther e Mordecai. Vocês vão ver que isso tem relevância para nós aqui. Gente, o desenrolar dessa história, ela é impressionante, porque no final das contas, e nós não vamos ler tudo, porque nós já viemos até o trecho que eu queria ver nesse primeiro momento, mas o desenrolar dessa história é impressionante. Porque praticamente tudo o que foi dito sobre o rei, no capítulo 1, na primeira parte do livro de Esther, sobre a sua generosidade, sobre o seu reino gigante, o seu poder, essas características positivas do rei, elas começam a ficar contrárias, começam a virar. E o rei passa a se tornar alguém extremamente autoritário, que não suporta receber um não da sua esposa. O que ele faz com Vasti aqui, ele manda ela embora. No fim das contas, ele proíbe Vasti de entrar no contexto real, no palácio real. Ela fica longe. Ela não é mais esposa dele, porque ela disse não para ele. Ora, o rei não era generoso? Parece que só até você contrariar ele. Não é? Só até você contrariar ele. A Vasti, então, deixa de ser rainha. E eles, então, aprovam uma proposta de ir atrás de um monte de mulher para ser a nova rainha.
E a gente conhece a história, né? A gente conhece a história. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora é justamente para a sequência dessa história. Porque quando nós olhamos para o capítulo 2 agora, onde Esther aparece na história, e nós vamos aproveitar os nossos últimos 5 minutos aqui, para falar exatamente sobre como esses personagens aparecem na história. Dá uma olhada. Capítulo 2, verso 2. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, o guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. Então, assim, dessa forma seria substituída a rainha Vasti por outra mulher. Versículo 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas à cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e as entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. O que nós vemos aqui é essa seleção acontecendo de forma muito rápida. A gente não sabe o que aconteceu no meio tempo. A gente não sabe, por exemplo, se teve alguma resistência da Esther aí. Ou a gente nem sabe se teve algum tipo de resistência do Mordecai a deixar ela aí. Porque como a gente vê nos versículos anteriores, no 7, por exemplo, Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe. O Mordecai era tipo o pai da Esther. Ele criou a Esther. Mas a gente não sabe se o Mordecai tentou proteger a Esther dessa busca. A gente não sabe. E sabe o que parece? Parece que não. Parece que não. Sabe por quê? Porque o Mordecai, ele trabalhava no rei, no palácio. Ele trabalhava no contexto do palácio. E a Esther, conforme nós vamos lendo esse processo de tratamento de beleza que vai acontecendo na Pérsia até a Esther de fato se tornar rainha, o que parece é que a Esther queria entrar lá. Lembra aquelas histórias românticas? Aqueles desenhos animados da Bíblia, onde a Esther simplesmente era jogada lá dentro do palácio e se tornava rainha? Parece que a coisa não foi bem assim. Olha lá no versículo 15, do capítulo 2. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e a aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Eu não quero entrar em muitos detalhes do que aconteceu nesse palácio real quando a Esther foi levada para lá. Mas vocês acham mesmo que a Esther ia se apresentar diante do rei, tipo um desfile de moda, né? Andar no tapete vermelho até o final, dar uma voltinha e voltar só andando? Naquele contexto, onde o rei podia ter a mulher que quiser, ele tinha um harém
de mulheres. Vocês acham mesmo que para conquistar o cargo de rainha, ela ia só andar na frente do rei? Não, não, não. E a própria história nos responde isso. Não. Não era só andar na frente do rei. Ela tinha que conquistar o rei. Percebe? Ela tinha que conquistar o rei. E o texto nos diz que o rei amou a Esther. O rei amou a Esther. Sabe o que aconteceu? Ela fez tão bem. E ele gostou tanto que não teve nem dúvida. Era Esther. Vocês estão percebendo? O Mordecai, que criou a Esther, ele não impediu a Esther de ir. O texto não diz para nós. Mas parece muito natural. Se tivesse resistência, creio que a narrativa iria enfatizar isso. Mas não teve nada. Sugere para nós que Mordecai não resistiu. Não escondeu a Esther. E a Esther, quando chegou a vez dela, ela conseguiu. Ela convenceu o rei. Ela conquistou o rei. Agora, lembra do que a gente estava falando? Vamos voltar para o início. A identidade moldada. Lembra das riquezas? Lembra do capítulo 1? Banquetes, sofá de ouro, taça de ouro, vinho à vontade, comida, 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 chão, chique, cortinas de algodão, argolinhas de prata. Fala para mim, você queria ter o dinheiro do Neymar? Seria ruim. Vocês queriam ter o dinheiro da Virgínia Fonseca? Vocês queriam? É ruim ter dinheiro? Dinheiro resolve tanta coisa. Se você responder sim, não vou me surpreender com você. Agora, vocês percebem o que está acontecendo aqui? Para finalizar e para a gente entender de fato como a identidade foi moldada no contexto de Esther aqui, a gente tem que lembrar que o povo de Israel, ou parte do povo de Israel, já tinha voltado para Israel, nessa altura do campeonato aqui. Parte do povo de Israel já tinha recebido a liberação de Ciro, rei persa, para retornar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Mordecai não voltou. A família da Esther não voltou. Mordecai não é um nome hebreu. Não é um nome judeu. Mordecai é um nome característico de um deus, Marduk, daquela época, que eles adoravam. Mordecai. Esther não é um nome judeu, não é um nome hebreu. Hadassa é, mas mudou. Você percebe como eles estavam imersos naquela cultura? Percebe como a identidade de Esther, da família da Esther, já foi moldada nessa altura da vida deles? Percebe como eles se deixaram levar pelo desejo por aquela riqueza? Mordecai trabalhava no palácio. Ele via aquilo todos os dias. Riqueza, grandeza, ele via constantemente. Ele desejou. Esther
influenciada por Mordecai, muito provavelmente, não viu com maus olhos. Vou me tornar rainha, sim, e vou viver bem. Veja, minha gente, a nossa identidade, ela pode ser moldada. A nossa percepção sobre quem nós somos, ela pode ser moldada de acordo com aquilo que nos influencia e que nós, no final das contas, deixamos o nosso coração desejar. A boa notícia, porque até agora ficou ruim o negócio, né? Aquela história romântica da Esther agora ficou meio nebulosa. A boa notícia, e eu quero terminar dizendo isso, dessa primeira parte, é que a história não acaba aqui. A boa notícia é que, da mesma forma que Esther e Mordecai escolheram ceder a uma identidade, a uma percepção sobre quem eles eram, moldada por aquele contexto pagão, nem um pouco agradável a Deus. A boa notícia é que, da mesma forma que eles escolheram isso, eles puderam escolher mudar. A boa notícia, para mim, para você, que já se deixou moldar pelo tempo, pela cultura que nós vivemos hoje, a boa notícia para nós é que ainda dá tempo de escolher o contrário, de escolher a identidade que Deus, o nosso Criador e Salvador, nos deu. Ainda dá tempo. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima. Tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado por esse primeiro momento. Obrigado porque a Tua palavra fala conosco de forma clara. E que por mais que nós, em momentos na nossa vida, nos deixemos levar pela cultura, pelos desejos do nosso coração pecaminoso caído, obrigado porque ainda há esperança, ó Deus, para que nós possamos Te agradar ainda nos nossos dias. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo, aquele que nos dá esperança, e nos ajuda no restante do nosso dia a aprendermos mais e mais com a história de Esther. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.